Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos a questão 18, também uma questão de movimento circular. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, tá bom? Vamos começar? Vamos começar lendo o exercício. Olha, esse exercício aqui é fantástico. Acumula milhões de conhecimentos, né? Muitos conhecimentos que a gente já viu e já vem trabalhando aqui neste canal. Então vamos lá, vamos começar lendo esse exercício. Uma partícula desloca-se no sentido anti-horário sobre um círculo de raio igual a 2 metros, com vetor velocidade que varia com o tempo segundo a equação 8 menos 4t. Qual que velocidade que é essa? Se você já assistiu o vídeo anterior, você reconhece que essa é uma aceleração tangencial, essa é a aceleração tangencial, essa é uma aceleração linear. E ali aquele chapeuzinho θ está indicando isso, que é o sentido dessa velocidade. Esse é um sentido tangencial à trajetória ali que é circular. Sabendo-se que em t igual a zero, a posição angular o θ0 é 1 radiano, a posição angular, olha o que o exercício está pedindo, ele pede a posição angular da partícula, no instante em que ela inverte o sentido de movimento. Que instante é esse? Pensa aí um pouquinho. Que instante é esse onde acontece a inversão de movimento? Quando você quer inverter o teu carro, no instante antes da inversão, o que você precisa fazer? Se você pensou em parar o seu carro, você acertou. É neste instante que acontece o quê? A inversão de movimento, quando a velocidade é igual a zero. Então, esse é um conhecimento que... Essa informação aí, ela aparece muito nessa... Essa informação de exercício, ela aparece muito em cinemática. Ele sempre diz assim, calcule a velocidade quando há uma inversão, né? Calcule o tempo em que há inversão do movimento. Então, isso aparece demais. Então, o que ele pede? Ele pede a posição angular da partícula. Então, ele quer a posição angular da partícula no instante em que ela inverte o sentido de movimento. Então, qual que é o instante em que ela inverte o sentido de movimento? Eu não sei. Mas eu sei o quê? Que isso acontece, essa inversão de movimento, ela acontece quando? Coloquem isso na cabeça de vocês, é sempre. A inversão de movimento acontece quando? Quando este cara daqui, ou seja, o V de t for igual a zero. Então, já vamos calcular qual é esse instante, para a gente já saber qual é esse instante. O que ele está pedindo é a posição angular, veja só. Porém, é no instante em que há inversão de movimento. Então, eu preciso encontrar qual é esse tempo que há a inversão de movimento. Então, olha só, quem que é o nosso V de t para esse exercício? Olha, o nosso V de t para esse exercício está aí, é 8 menos 4t. Então, é isso que a gente vai colocar aqui, 8 menos 4t. Isso é igual a zero, porque eu quero no movimento, né, no momento em que inverte. O carro precisa, a partícula precisa parar para inverter o sentido de movimento. Então, esse cara daqui dá o quê? 8 é igual a 4t. Então, t vai ser igual a 8 dividido por 4. Isso aqui vai dar no tempo igual a 2 segundos. Então, esse é o tempo que a gente vai calcular o quê? É nesse tempo t igual a 2 segundos que nós vamos calcular o quê? A posição angular. É neste tempo que nós encontraremos a posição angular. Agora, nós faremos uma análise. Veja só, quero que você lembre comigo. Já tem muita
aula aqui neste canal e eu venho falando sempre disso. E tem Reels lá no Instagram, tem muita coisa falando dessa técnicazinha que a gente usa. A gente já viu profundamente isso, por que que isso acontece, por que que, né, quando eu tenho a equação do movimento, eu derivo e encontro a equação da minha velocidade. Por que que isso acontece? Mas é importante que você tenha esse mecanismo mais rápido, de que você lembre disso, né? De que eu tenho a equação do movimento, a equação da posição, eu derivo e encontro a minha equação da velocidade. Eu derivo, mais uma vez, eu encontro a equação da minha aceleração. Veja só, ele quer a posição, olha o que ele quer a posição angular. Quem quer posição angular? É o θ de t. Ele quer saber, na verdade, o θ quando o tempo é 2 segundos, porque a gente viu aqui em cima que esse é o tempo em que há a inversão de movimento. É essa posição. A gente escreve θ para lembrar que é a posição ali, que a gente está falando posição angular, que foi o que ele pediu aqui, ó, a posição angular. E aí ele quer esse θ, porém, o que ele me dá é isso aqui, é V de t. A única informação que ele me dá é o V de t, que é 8 menos 4t em E chapeuzinho θ, que é na direção radial. A única informação que ele me dá é essa, em metros por segundo, em SI. Ele me dá essa informação. Uma outra informação que ele me dá é que no tempo t igual a zero, a posição inicial, o θ0, é 1 radiano. Foi isso que ele me deu. Deixa eu só confirmar se é 1 radiano, porque às vezes a gente coloca, vem na cabeça e a gente põe. Então, é 1 radiano. É só isso que ele me deu. Aí você vem comigo aqui. A gente quer a posição angular, certo? Então, como é que a gente encontraria a posição angular? Olha, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia, através da equação da velocidade angular, vai fazendo esse raciocínio comigo. Olha, se eu tenho a equação do espaço, eu derivo, encontro a equação da velocidade. Se eu tiver a equação da velocidade angular, eu posso integrar, não posso? Integrando, eu faço o quê? Quando eu integro, então ali quando eu faço a integração, eu encontro o quê? A equação do espaço angular. Concordam comigo? Então, eu vou sair da equação da velocidade. Como é que a gente representa essa equação da velocidade angular? A gente representa por ômega, lembra de ômega? Ômega é a velocidade angular. Um ômega de t. Integrando, eu tenho o quê? Eu tenho um θ de t. Então, eu saio da minha equação da velocidade angular e vou para a minha equação do espaço angular. Aí você vai falar assim, poxa, Natana, mas ele não me deu a equação da velocidade angular. Ele não te deu de cara, mas você sabe do movimento circular que você pode... Tem um jeito de você o quê? Ligar as duas. Você lembra como é que ela liga as duas? Olha, lembra que V, a velocidade linear é igual ao quê? A ômega R? Você lembra disso? Então, Natana, você está me dizendo que eu posso isolar o meu ômega de t, ele vai ser igual ao quê? Olha que esse raio, ele está multiplicando, olha, veja só, o raio está multiplicando, ele passa para cá dividindo, então o ômega de t é igual ao V de t sobre R? Perfeito. Eu posso linkar, então ele não me deu o ômega de fato, mas ele me deu essas informações, porque ele me deu o V de t, tá aqui, e o raio ele deu lá em cima. Se a gente subir aqui, a gente vai ver que é 2 metros. Vou até subir para conferir. Isso aí, 2 metros. Ele me deu o raio. Então, ele me deu isso e me deu isso. Agora eu consigo encontrar a equação da minha posição. E olha, ele me deu uma informação muito importante. Se você me acompanha aqui e se você vê todos os vídeos,
Você já sabe que quando a gente faz uma integral indefinida, a gente precisa de uma condição inicial, que essa é a constante que aparece quando a gente integra a equação da velocidade e eu encontro a equação do espaço. A gente sabe que a constante é sempre o θ0 ou o x0 ou o y0, depende do eixo que a gente está calculando, ou o S0, é sempre a posição inicial. Se eu estou encontrando a equação da posição e eu estou fazendo uma integral indefinida, aparece uma constante. Lembra sempre que quando eu faço uma integral indefinida, aparece uma constante. E aqui na física, essa constante é sempre a posição inicial. Para sair da equação da velocidade e integrar, aparece uma constante. Essa constante para a física é a posição inicial. Não é à toa que ele deu essa informação. Esse exercício é muito bonito, tem muita informação legal que vocês precisam, né, tem que entrar isso na sua cabeça e você visualizar isso é treino. É se colocar todo dia à prova disso, né? Sempre se colocar aqui e treinar e ir tentando. Então, vamos lá, vamos escrever. Então, a gente está dizendo que eu vou pegar a minha equação da velocidade angular, eu vou integrar e eu vou encontrar o quê? A minha equação do espaço angular. Então, eu posso escrever isso dessa forma, Natana? Θ de t é igual a integral de ômega de t dt, porque eu estou integrando em relação ao tempo? Perfeito, porque a gente está integrando em relação ao tempo. É isso que você está escrevendo. Perfeito, Natana. Então, eu estou dizendo que o meu ômega de t é igual à integral meu θ de t é igual à integral do meu ômega de t. Mas eu não tenho meu ômega de t, Natana. Perfeito? Mas a gente encontrou que o ômega de t pode ser escrito em função de v de t e r, porque a gente já sabe dessa ligação que tem. V é igual a ômega r. Então, é o que a gente vai colocar aqui. Então, este ômega de t, ele pode ser substituído por, vou colocar de vermelhinho, depois a gente muda, v de t sobre r dt. Perfeito. Veja só que esse r, esse raio, ele é constante. Se ele é constante, ele pode sair da integração. Então, a gente vai colocar ele para fora. Então, isso aqui vai dar 1 sobre r é igual à integral de v de t dt. Perfeito. E aqui a gente vai integrar. Então, a gente pode dizer que o ômega de t, que é a equação da posição angular, é igual a 1 sobre r. A integral de quem? O v de t. Natana, quanto vale o v de t? Olha, se você voltar aqui, você vai ver que o v de t vale 8 menos 4t. Então, isso aqui vai dar 8 menos 4t dt. Quando você integrar esse cara daqui, 1 sobre r, vamos abrir aqui o parênteses. Olha, isso aqui é uma integral do quê? O que esse cara aqui é? Um polinômio. Já tem vídeo aqui. Se você não sabe integração de polinômio, já vai lá nesse vídeo que lá eu ensino tudo como fazer a integral de polinômio. Então, aqui a gente vai ver que vai dar 8t menos 2t ao quadrado. E a gente está fazendo uma integral indefinida. Não tem limites de integração aqui. Sempre que não tem limites de integração, o que a gente faz? Aparece uma constante. E aqui na física, quando a gente sai da equação da velocidade, integra, encontra a equação do espaço, e essa é uma integral indefinida, esta constante aqui é quem? É sempre a posição inicial. E neste caso, como a gente está trabalhando equação da posição angular, é a posição angular inicial. Então, é o θ0, certo? Perfeito. Se ficar alguma dúvida, não hesite em deixar aqui nos comentários, ok? Então, aqui a gente vai fazer θ de t é igual a 1 sobre r. Isso aqui, 8t menos 2t ao quadrado, mais
θ0. Natana, quem é esse θ0? É a posição inicial, a posição angular inicial, que é a posição no tempo t igual a 0. Quanto ela vale, Natana? Olha, o exercício me deu. Se você voltar aqui em cima, você vê que ela vale 1 radiano. Então, vamos lá. Aí tá, Natana, encontrei a equação da posição. O que eu faço agora? Agora você encontra no tempo que ele quer. Qual que é o tempo que ele quer? Ele quer no tempo da inversão de movimento. E a gente já encontrou que a inversão de movimento, ela acontece em que tempo? No t igual a 2 segundos. Porque a gente viu que para acontecer a inversão de movimento, a inversão de sentido do movimento, você precisa ter a velocidade igual a 0. Aí a gente igualou a 0 e achou o tempo t igual a 2 segundos. Então, aqui a gente vai fazer para t igual a 2 segundos. É só aplicar aqui nessa equação. Então, vai ser θ do t de 2 segundos. Então, no lugar, quanto que vale o R? 2, a gente já viu, o exercício nos deu. 8 vezes 2 menos 2 de 2 ao quadrado, aqui vou colocar chaves, mais θ0. Quanto vale θ0? 1 radiano. Lembrando que isso aqui, tudo que você vai achar aqui vai estar em radiano, ok? Então, aqui, a hora que a gente faz o θ de 2 segundos, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 16, isso aqui vai dar 4 vezes 2, 8, menos 8, isso aqui vai dar meio. Então, isso aqui vai dar meio, deixa eu pôr de branco. Vai dar meio que multiplica 8 mais 1. Então, isso aqui vai dar θ de t de 2 segundos, isso aqui vai dar 4 mais 1. Então, a posição angular no momento da inversão, né, do sentido do movimento, que é no tempo t igual a 2 segundos, a posição angular é 5 radianos. Então, essa é a posição angular no momento da inversão do quê? Do sentido do movimento. Então, no momento em que a partícula vai inverter o sentido do movimento, que ela vai parar, que ela vai ter a velocidade angular, a velocidade linear igual a 0, a posição angular é 5 radianos. Era o que o exercício pedia. Veja quanto conceito a gente usou aqui. Olha, a gente usou o conceito de eu tenho uma equação do espaço, eu integro, eu encontro a minha equação, né? Eu tenho a equação da velocidade, eu integro, encontro a minha equação do espaço. Usamos também essa ideia aqui de que velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Usamos a ideia da inversão do sentido de movimento. Quando isso acontece? Quando a velocidade linear é igual a 0. Então, muitos conceitos. O que a gente usou também é o conceito de constante, quando aparece numa integral indefinida. Quem é essa constante para a física? Quando a gente sai da equação da velocidade, integra e vai para a equação do espaço, a gente vê que é o espaço, que é a posição inicial, que é, né, no tempo t igual a 0. Então, muita coisa legal. Esse exercício é muito interessante. E eu espero muito que você tente fazer aí em casa, né? Não só veja essa aula, mas que tente fazer também. Tá bom? Ó, por hoje a gente fica por aqui. Um grande beijo, não esquece de deixar seu like, também de colocar aqui embaixo o que você achou dessa questão e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!